nessa videoaula eu vou ensinar a fazer esse suplá aqui. Ele é simples de fazer, acredito que iniciante dá conta. Eu fiz aqui ele com o barbante número 8. O ideal é fazer com o barbante de número 6, que eu acho que fica mais delicado, mais bonitinho. Mas eu usei o que eu tinha em casa, porque eu tô acumulando muito. Então, eu resolvi utilizar o que eu tinha em casa, ao invés de comprar um barbante número 6 para fazer. Você pode fazer em duas cores, como eu fiz aqui, ou de uma cor só, também vai ficar bem bonito. Então, essas são as cores que eu tinha em casa, eu resolvi combinar aqui e eu achei que ficou bom essa mistura do cinza com o verde. Então, eu digo, se você for comprar, o ideal é comprar o 6. Para ensinar a fazer, eu vou ensinar a fazer com barbante de número 6, que para ficar mais fácil, porque com o 8 eu parei bem antes, porque já atingiu o tamanho. Então, como ele é mais grosso, ele fica maior mais rápido. Então, aqui eu fiz bem menos carreira do que com o 6 eu tenho que fazer. Então, como eu sugiro 6, eu vou ensinar a fazer com o 6. E aí, se você for fazer com o 8, você faz e para onde eu falar, que vai dar o tamanho que é o indicado para o suplá. Esse aqui, ele tem 35 centímetros, 36, ó, esticando ele bem, dá uns 36 centímetros quase. 35,5, 36. Bem esticadinho assim, ele chega no 36 de diâmetro, na parte mais larga para a parte mais larga aqui. Exatamente, de 35 a 36. Aí, eu vou mostrar o fio que eu trabalhei, esse fio aqui. Então, eu guardei, como eu já abri, ó, eu guardei a embalagem para mostrar. Então, o cinza, ó, é o Euro Roma número 8. Ele me sugere aqui uma agulha de crochê de 4 milímetros. Então, vamos ver se tem informação do fio. Aqui. Ele é 85% algodão reciclado, 15% outras fibras. A cor cinza é a 270, que eu tô utilizando aqui. E esse outro tom aqui é o verde água escuro, também número 8 da Euro Roma. O Tex é 1312 aqui o Tex. É a mesma composição, 85% algodão, é reciclado e 15% outras fibras. Sugere agulha de crochê de 4 milímetros. Eu usei a agulha de crochê de 4 milímetros para fazer. Então, você vai precisar a agulha sugerida no rótulo do barbante que você for utilizar. Pode fazer com qualquer barbante, qualquer espessura. Aí fica a seu critério, vai ficar bom com qualquer um. Então, como eu disse, eu vou ensinar com o barbante 6. E daí, quando chegar na parte do tamanho desse aqui com 8, eu aviso. Então, para iniciar, eu tô aqui com o barbante de número 6. Olha a diferença do 8. Ó, por isso que eu digo que o 6 vai ficar mais delicado. O 8 você vai fazer bem mais rápido, porque são bem menos carreiras. É Euro Roma também, esse barbante, só que é de número 6. O Tex é 984. E essa cor aqui, eu não tenho a embalagem mais, porque é uma sobra de um outro suplá que eu fiz aqui com vocês. Agora, para iniciar, independente se você vai usar o fio de número 8 ou o fio de número 6, você vai fazer um anel mágico. O anel mágico, eu coloco a agulha aqui, o fio, coloco meus 2 dedos, faço assim, dou a volta nele aqui e trago aqui pra cima, ó, e seguro assim. O anel mágico, ele é bem chatinho de fazer, mas com o tempo você vai pegando prática. Eu não sou muito boa para ensinar o anel mágico, eu não consigo ensinar direitinho. Espero que dê certo, senão você procure vídeos como que faz anel mágico e vai treinando que vai dar tudo certo. Então, eu pego a minha agulha aqui nesse fio, coloco aqui, puxo esse aqui pra cá, ó. E já faço assim, ó, uma voltinha. E já pego esse fio que eu tô segurando aqui com o dedo, ó, dou uma laçada nele e faço uma correntinha. Aí, eu fiz o meu anel mágico, ó, e ele tá pronto.
aqui o anel mágico. Então, depois que eu fiz isso, eu vou fazer aqui dentro desse anel mágico um ponto baixo, ó. Entro com a agulha, puxo o fio, faço aqui meu ponto baixo e mais uma correntinha, para me equivaler a um ponto alto. Olha só que bonitinho. Ao invés de fazer 3 correntinhas, eu faço um ponto baixo e uma correntinha aqui e já tenho o meu primeiro ponto baixo. Eu vou fazer dentro desse anel mais 13 pontos, então eu vou ficar com um total de 14 pontos altos. Deixa eu pegar mais fio aqui. 14 pontos altos dentro desse anel mágico, ó. Eu vou fazer o restante para o vídeo não ficar muito longo e já retorno. Então, eu fiz aqui os 14 pontos altos e já posso puxar o fio aqui do meio e puxando para fechar. Vou fechar a carreira, olha só. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto, eu fiz o ponto baixo e uma correntinha aqui. Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou puxar a laçadinha aqui e vou entrar aqui, ó, nessa correntinha aqui. Assim, dessa forma, de trás pra frente. Vou pegar esse aqui é pra fechar a carreira, pra ficar mais bonitinho. Pego a laçadinha e agora puxo, ó. Puxo lá pra trás e eu fecho a carreira de uma forma que fique mais bonito. Fica mais invisível. Então, eu fecho a carreira dessa forma, eu vou puxar aqui meu fio. Eu deixei um cordão pequenininho, você deixa uma ponta maior aqui pra depois fazer o arremate pra ficar bem bonito. Olha só. Aí, ele tende, você vai puxando bem, ele fica bem fechadinho no centro. Então, depois que eu fiz essa carreira aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer carreiras de pontos baixos, ó. Dou uma aumentadinha aqui na laçadinha, vou nesse ponto aqui, ó. Nesse mesmo ponto, entro com a agulha e faço meu ponto baixo, ó. Vou no mesmo espaço e faço mais um ponto baixo. Eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto alto que eu tenho aqui na minha carreira. Então, eu vou no próximo ponto aqui, ó, e vou fazer 2 pontos baixos. Eu faço apertado, daí depois eu sofro. Tem uma dificuldade enorme. Eu tento fazer folgadinho, mas eu não consigo. Ó, vou no próximo, 2 pontos baixos. Vou no próximo, 2 pontos baixos. Então, eu vou ter que terminar a minha carreira com 28 pontos, porque eu fiz um aumento em cada ponto, ó. Cada pontinho aqui eu vou e faço 2 pontos baixos. Eu vou finalizar a carreira para o vídeo não ficar muito longo e retorno para fazer a próxima carreira. Então, eu tô chegando aqui, ó, no último ponto, vou fazer meus 2 últimos pontos. Um e 2. E vou fechar a minha carreira da mesma forma que eu fechei a outra. Dou uma puxadinha. Antes, você confere para ver se tá certinho os pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Tem que ter 28 pontos aí. Então, eu vou entrar aqui, ó, nesse aqui, eu sei que tá apertado, eu fiz apertado. Eu tenho uma dificuldade para trabalhar com barbante, principalmente, porque eu aperto mais do que a lã. Então, eu coloquei aqui e vou buscar esse fio, eu coloco aqui na agulha e... Se você não quiser fazer assim para fechar, pode fechar da forma que você tiver acostumado a carreira, não tem problema. Fechei ali a carreira, a segunda carreira. Para a terceira carreira,
eu vou fazer aqui, eu vou entrar esse primeiro ponto, vou pegar mais fio aqui. Nesse ponto aqui que eu fechei, ó. Vou entrar nele. Vou fazer um ponto baixo, que equivale a... e uma correntinha, que vai me equivaler a um ponto alto. Vou fazer mais duas correntinhas que é de separação. Então, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha para equivaler a um ponto alto e mais duas correntinhas para separação. Vou pular um ponto aqui de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, vou pular um ponto, vou no próximo e faço ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo um ponto, vou no próximo e faço ponto alto. Duas correntinhas. Opa, dou uma laçadinha, né? Pulo um ponto, no próximo ponto alto. Eu vou fazer desse jeito aqui até chegar no final da carreira. Teci meus pontos altos fazendo a correntinha. Você tem que ter 14 pontos altos aqui na sua carreira. Já conte para ver se tá tudo certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Fiz os 14 pontos altos. Agora, eu vou fazer, fiz o último aqui, as duas correntinhas, e já posso fechar a carreira aqui, ó. Um ponto baixo e uma correntinha que valia um ponto alto. Então, eu vou pôr nessa correntinha aqui a agulha e aqui eu vou fechar normal dessa forma. Então, assim, eu termino a carreira de número 3. Então, não esqueça de contar para ver se você tem os 14 pontos altos. Para a carreira de número 4, eu vou levar aqui para esse espaço a minha laçadinha, ó, eu vou para cá e faço um ponto baixo e uma correntinha. Aqui eu já tenho um ponto alto aqui dentro. Vou fazer mais um ponto alto. Então, eu vou fazer 2 pontos altos nesse espaço de correntinhas. E nesse ponto alto aqui, eu também vou fazer 2 pontos altos. Então, eu vou fazer os aumentos aqui. Ó, aqui eu faço 2 pontos altos. Olha só. Aqui no espaço de correntinhas, faço 2 pontos altos. No ponto alto aqui, faço 2 pontos altos também. Olha só como que tá ficando. Então, dentro do espaço, 2 pontos altos. No ponto alto, faço 2 pontos altos. Então, você vai fazer dessa forma até chegar ao final da carreira, sempre pondo 2 pontos altos dentro do espaço e em cima do ponto alto, 2 pontos altos também. Eu vou tecer toda a minha carreira aqui e já retorno. Então, eu vim tecendo, ó, os 2 pontos altos em cima do ponto alto e 2 no espacinho. Cheguei aqui, ó, fiz os 2 no espacinho e eu não posso esquecer que eu tenho que fazer em cima desse ponto alto aqui, porque eu joguei o primeiro ponto aqui, ó, dentro do espaço. Faço aqui, ó, nesse ponto alto, 2 pontos altos. Agora, vai ficar completa a minha carreira. Então, você tem que ter aqui um total de 56 pontos altos. Então, você vai contar. Então, toda a carreira eu faço e conto. Conto aqui se eu tenho meus 56 pontos altos. Se você tem 56, tá tudo certo, já pode fechar a carreira aqui, ó. Ó, então, ponto baixo, uma correntinha aqui. Então, é aqui
que eu entro para fechar a minha carreira. Fechei aqui a minha carreira de número 4. Para a carreira de número 5, eu vou entrar aqui, ó, nesse ponto aqui do lado e faço um ponto baixo, que me equivale ao ponto alto. Então, eu faço um ponto baixo, uma correntinha, eu tenho aqui um ponto alto. Vou fazer mais 2 correntinhas de separação. Ó. Vou pular um ponto aqui, ó, e vou no próximo e faço um ponto alto. Opa! Um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular um ponto aqui de base, ó, e vou no próximo e faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto e vou no próximo. Então, essa carreira é bem simples. 2 correntinhas, pulo um ponto, vou no próximo, ponto alto. Vou tecer o meu aqui dessa forma até chegar aqui no final e já retorno. Então, aqui é a carreira de número 5, vim tecendo. Chego aqui, olha, não posso esquecer que eu tenho que fazer nesse ponto aqui, porque quando eu iniciei, eu passei pro ponto do lado. Então, eu fiz nesse ponto, pulo esse, e nesse aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Pulo esse, e nesse aqui eu faço um ponto alto, lá onde eu fechei a carreira, na carreira passada. Faço 2 correntinhas e fecho a minha carreira aqui, deixa eu pegar mais fio. Fecho a minha carreira aqui, ó, nessa correntinha, ponto baixo, uma correntinha. Aqui eu fecho a minha carreira e terminei a carreira de número 5. Aqui, eu tenho que ter um total de 28 pontos altos aqui, ó. Começando por esse aqui do começo da carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, tá certinha a minha carreira de número 5, 28 pontos altos aqui. Para a carreira de número 6... Então, aqui para a carreira de número 6, eu vou fazer uma correntinha que eu acho que vai ficar melhor. Faço aqui a correntinha, vou entrar no primeiro espacinho que eu tenho aqui, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha que equivale a um ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto aqui dentro. Vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto. E 2 pontos altos aqui dentro do espaço. Dois pontos altos aqui dentro, um em cima do ponto alto, 2 aqui, e aqui em cima do ponto alto, sempre eu faço um ponto alto. Dentro do espaço, 2 pontos altos. Então, essa vai ser a sequência para a carreira de número 6. Ó, ponto alto. E aqui dentro, 2. Então, você vai tecendo dessa forma. Ai, deixa eu pegar mais fio. Tecendo assim, dessa forma, até chegar no final da carreira. Vou tecer o meu e já retorno. Fui tecendo toda a carreira. Chegando aqui, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer um ponto alto aqui em cima deste. E assim, eu termino a carreira de número 6. Para fechar, aqui o ponto baixo, uma correntinha, nessa aqui eu entro com a agulha e fecho a carreira.
Aí você vai contar para ver, você precisa ter 84 pontos altos aqui, aí tá certinha a sua carreira. Então, assim finaliza a carreira de número 6. Então, aqui, terminei a carreira 6. Para a carreira de número 7, eu vou fazer da seguinte forma. Vou fazer aqui uma correntinha, ou solta um pouquinho aqui, tanto faz. Entra aqui, ó, nesse ponto do lado e faz o ponto baixo e uma correntinha. Aqui já me equivale a um ponto alto. Aí, eu vou fazer mais 2 correntinhas, que é de separação, e vou pular um ponto, no próximo eu faço ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto no próximo, ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto no próximo, ponto alto. E você vai fazer assim até chegar o final da carreira. Eu vou tecer toda a minha carreira dessa forma, quando eu chegar aqui eu retorno. Então, aqui eu vim percorrendo toda a carreira e cheguei aqui no final. Aqui, vamos ver, não terminei ainda. 2 correntinhas, pulo um, no próximo, um ponto alto. Faço 2 correntinhas e fecho aqui, ó, um ponto baixo. Então, aqui eu vou fechar a carreira. Fiz as 2 correntinhas, fiz o ponto baixo para iniciar e uma correntinha para equivaler a um ponto alto. Então, aqui que eu entro com a agulha e fecho o meu ponto, na minha carreira. Então, eu tenho que ter um total de 42 pontos altos aqui, ó. Então, começando por esse, se eu contar aqui a minha volta toda, eu tenho 42 pontos altos. Terminando a carreira de número 7, a carreira de número 8 vai ser da seguinte forma. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou levar aqui para dentro desse espaço aqui, fazer um ponto baixo e uma correntinha que me equivale a um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto aqui dentro. Esses 2 pontos vão me equivaler aqui, vou começar a contar eles, não vou começar a contar eles agora, para minha sequência, porque vai ficar pro final da carreira aqui, quando eu fechar esses 2, vai dar bem certinho para fechar a carreira aqui. Então, eu não vou começar a contar por eles. Faço esses 2, vou aqui pro próximo ponto e vou fazer um ponto alto. A partir daqui, eu vou começar pro início da carreira a contar os pontos. Então, esses 2 eu não conto agora. Então, eu faço esses 2 e deixo aqui quietinhos. Vou começar a contar por esse aqui, que eu fiz em cima aqui. Então, um ponto. E vou fazer mais um ponto alto aqui. Um ponto alto só. Então, eu fiz um ponto, 2 pontos e vou fazer um aumento. O aumento vai ser 2 pontos altos juntos aqui. Então, esses 2 eu não conto, conto aqui, ó. 1, 2, aumento. A sequência vai ser assim: 2 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento. Essa vai ser a sequência. Então, 1, 2 pontos, o aumento. Então, vamos lá. 1, 2, 3 pontos, ó. 3 pontos, ó. O aumento aqui, 1, 2, 3, agora vai vir um aumento. Faço um aumento aqui, que é 2 pontos altos juntos. 1 e 2. Vou pegar mais fio. Agora, a minha sequência é 2 pontos altos, um aumento. Então, depois do aumento, eu faço um ponto alto aqui, um ponto alto aqui
aumento, 1, 2 pontos altos, o aumento aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos nesse espaço, ó. Fiz 2, agora é 3. Faço um ponto alto aqui. 1, aqui 1, e aqui 1. Fiz 3 pontos altos, ó. O aumento aqui, 1, 2, 3. Agora, aqui nesse espaço, eu vou fazer 2 pontos altos, porque vem o aumento. Então, se aqui eu fiz 1, 2, 3, agora na sequência é 2 pontos, ó. Então, eu faço um ponto alto aqui, um ponto alto aqui, fiz os 2, agora vou fazer meu aumento aqui, 2 pontos altos juntos. 1 e 2. E assim você vai fazendo toda a volta da sua carreira, ó. Então, lembrando, ó, esses 2 pontos não conto agora, faço eles 2 aqui e deixo. E faço um ponto alto aqui em cima desse ponto alto, e daqui eu começo a contar, ó. 1, 2, faço o aumento. Aí, faço 1, 2, 3 pontos altos, um aumento. 1, 2 pontos altos, um aumento. 1, 2, 3 pontos altos, um aumento. 1, 2 pontos altos, o aumento. O próximo vai ser 1, 2, 3 pontos altos, um aumento. 1, 2 pontos altos, um aumento. Tá? Você vai seguindo essa sequência de 2 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento, até percorrer toda a carreira e chegar aqui no final. Quando eu chegar mais ou menos aqui, eu retorno e daí eu explico por que eu não conto esse aqui, faço esses 2 e não conto por enquanto e começo a sequência daqui, tá? Então, vamos seguindo essa sequência. Se ficar com dúvida, volte um pouquinho o vídeo e veja como que eu faço. 2 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento. Eu vou fazer toda a minha carreira aqui e já retorno. Eu vim percorrendo toda a minha carreira, olha só, e ele fica meio assim, depois que você vai apertando, ele assenta, ó, seguindo aquela sequência e não terminei. Então, aqui, ó, eu fiz, seguindo a sequência, 1, 2 pontos altos, o aumento. Agora, eu vou fazer, ó, 1, 2, aumento, 1, 2 e 3, ó. Faço aqui, ó, porque lembra que eu trouxe pra cá, então esse ponto aqui não tem. 3, faço o ponto alto aqui. 3 pontos altos. E aqui o aumento, os 2 pontos altos juntos. Então, fechou bem direitinho, ó. 3 pontos altos, o aumento, daí já vem pra cá, ó. 1, 2 pontos altos, o aumento. 1, 2, 3 pontos altos, o aumento. Deu super certo. Então, aí você conta a quantidade de pontos, você tem que ter 108 pontos altos aqui no total. Então, conte para ver se tá certinho aí o teu trabalho. Então, eu vou fechar a carreira, então eu fecho aqui, ó, ponto baixo, uma correntinha. Então, nessa correntinha, eu entro com a agulha e fecho a minha carreira. Agora, se você estiver tecendo com de número 8, já deu o tamanho. Vou te mostrar aqui que eu tenho um tecido com 8 e um tecido com o número 6. Então, aqui já deu 1, 2, 3 carreiras de furinho, ó. 1, 2, 3 carreiras de furinho, ó, de buraquinhos. Então, tá exatamente, aqui tá na carreira 8, aqui tá na carreira 8. Aqui tem 108 pontos, aqui também, exatamente iguais. Só que por isso que eu digo que com o 8 rende mais, é mais rápido, porque eu paro por aqui, porque eu já atinjo a medida, ó. Então, aqui o 8, ele tem, ó, vai do 1 até o 25, ó. Tenho 25 centímetros de base, já tá ótimo, senão vai passar muito do tamanho. Então, se eu tiver com 8, eu paro por aqui e passo pro biquinho. E olha a diferença do 6, a mesma quantidade de carreiras tá com 22 centímetros.
Então, eu vou continuar tecendo a sequência aqui, para que se você estiver fazendo com 6, você vai saber aumentar direitinho até chegar mais ou menos nesse tamanho de 25 centímetros, para aí começar o biquinho. Então, se você estiver fazendo com o de número 8, barbante, você já para e passa o vídeo um pouquinho para frente até chegar na parte do bico, que eu vou ensinar você a fazer o biquinho aqui. A troca de cor, tudo certinho. Então, se estiver fazendo com 8, já pare por aqui, na carreira de número 8, deu bem certinho. Barbante número 8, para na carreira número 8. Agora, se tiver com o barbante número 6, vamos dar sequência aqui. Então, parei na carreira de número 8, vou para a carreira de número 9. Aí, quando eu chegar no tamanho desse aqui, eu vou ensinar a fazer o biquinho, aí você faz, tanto faz para esse ou para esse, vai ser exatamente igual. Então, agora, vou deixar esse aqui de lado, esperando, e vou tecer aqui a continuação para chegar no tamanho de 25 centímetros como aquele. Agora, a carreira de número 9. Então, essa carreira de número 9 vai ser dessa aqui de furinho também, não tem segredo. Se você quiser fazer uma correntinha ou dar uma largadinha aqui, entra no próximo ponto aqui, faz ponto baixo, aqui, faz ponto baixo e uma correntinha, que me equivale a um ponto alto, mais 2 correntinhas de separação. Pulo um ponto aqui, vou no próximo e faço ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto, vou no próximo e faço ponto alto. Essa aqui é sempre a mesma, nunca muda. 2 correntinhas, pulo um ponto, vou no próximo. Você vai fazendo essa sequência até chegar lá no final da carreira. Eu vou tecer o meu aqui, quando eu chegar lá no final da carreira, eu retorno para ir explicar a carreira de número 10. Vim percorrendo toda a carreira. Chegando aqui, ainda falta um ponto, ó. Eu fiz o ponto alto aqui. 2 correntinhas, pulo um ponto e vou no próximo. Faço 2 correntinhas e fecho minha carreira aqui, ó. Ponto baixo, uma correntinha que eu fiz para iniciar, coloco aqui e fecho. E assim, tá pronta a carreira de número 9. Aí, você vai contar os seus pontos altos aqui, ó, todos eles, e você tem que ter 54 pontos altos chegando aqui no final. Se você tem os 54, tá tudo certo, daí vamos pra carreira de número 10. Então, agora a carreira de número 10, eu vou alargar aqui um pouquinho a laçada ou fazer uma correntinha, tanto faz, e vou entrar aqui no próximo espacinho, fazer um ponto baixo e uma correntinha. Aqui é o que vale a um ponto alto, vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui nessa carreira, então, esses dois aqui eu não vou contar para minha sequência, não vou contar. Eu vou contar a partir daqui, desse primeiro ponto alto que eu vou fazer aqui em cima desse ponto alto, ó. A minha sequência nessa carreira vai ser a seguinte: a cada 3 pontos altos, um aumento. Eu faço assim, 3 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento. Então, esse aqui, esses 2 pontos não contam, porque eu aumento lá do final da carreira. Então, esse aqui eu não conto. Começo a contar por aqui. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, aqui eu vou fazer um aumento. Agora, eu vou fazer 4 pontos altos. Um ponto alto. Dois. 3 e 4. Fiz 4 pontos altos, agora vou fazer o aumento aqui.
que são os 2 pontos altos juntos. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3. 3 pontos altos, agora eu vou fazer um aumento aqui. Opa. Faço o outro ponto alto junto. Então, tá ficando da seguinte forma. Então, esses dois eu não conto. 1, 2, 3 pontos altos normais, um aumento, ó, 2 pontos altos juntos. 1, 2, 3, 4 pontos altos normais, um aumento, ó, 2 pontos altos juntos. 1, 2, 3 pontos altos normais, um aumento. Daí, aqui faço 4 pontos altos, um aumento. 3 pontos altos, um aumento. 4 pontos altos, um aumento. Então, vai seguindo assim, até chegar lá no final da carreira. Vou terminar a minha e já retorno. Então, eu vim tecendo a sequência, cada 3 pontos altos um aumento, 4 pontos altos um aumento, e tô aqui, ainda não fiz aqui o finalzinho. Então, aqui meu último aumento, ó, aqui. Então, eu tinha feito 1, 2, 3, um aumento. Agora, é 4. O último aumento, 1, 2, 3, um aumento. Agora, 1, 2, 3 e 4. Em cima desse aqui, 4 pontos. E o aumento aqui, que eu não contei aquela hora, e deu certinho. A sequência, ó, 4 pontos altos o aumento, 3 pontos altos o aumento, e segue a sequência bem certinho. Vou fechar aqui a minha carreira. E você precisa ter 132 pontos altos na sua carreira. Ó, 132. Eu vou parar por aqui porque já deu a medida, ó. Ele fica meio abauladinho, mas você vai apertando aqui, ó, ele já se assenta. Então, a minha base já tá pronta, porque já até passou um pouquinho da medida, ó. Se eu for medir aqui, deu 20, ó, 27, não vou esticar tanto, vamos ver. 27 centímetros, porque, olha só, passou um pouquinho a mais, não tem problema, ó, pouca coisa a mais que passou. Mas, então, o 6 eu fiz um buraquinho, uma carreira de buraquinho a mais, ó. 1, 2, 3, 4. E com o 8 eu fiz 1, 2, 3 carreiras de buraquinho. Agora, vou ensinar a fazer, eu tô com os dois em espera, eu vou ensinar a fazer o bico, tá? Então, já encerrou a base, vamos para o acabamento do bico. Vou fazer em duas partes, porque eu vou ensinar, se você for fazer da mesma cor, o que você vai fazer? Se você vai seguir com a mesma cor, você vai fazer a primeira carreira do bico, vai ser a seguinte, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto que você tem aqui na sua carreira. Ó, então, você vai aqui no próximo e faz um ponto baixo. Vai aqui no próximo, um ponto baixo. Então, é só um ponto baixo para cada pontinho que você tem aqui, você vai seguir com o mesmo fio, sem problema nenhum, fazendo aqui a carreira de ponto baixo. Agora, eu vou te ensinar se você quer trocar o fio, o que você vai fazer. Então, eu vou pegar agora esse cinza para mostrar. O que você vai fazer se você for trocar de fio? Então, se você for seguir com a mesma cor, segue tecendo a carreira de pontos baixos até fechar a carreira. Aí, eu vou ensinar a partir daqui. Você vai fazer exatamente igual, não tem problema. A questão que aqui, ó, como esse do número 6, ele vai ter mais pontos na carreira, mas é a mesma coisa, vai dar bem certinho os mesmos múltiplos, então vai dar bem certinho o bico, não se preocupe. Vou passar para esse aqui. Então, se você estiver fazendo a mesma cor, siga tecendo os pontos baixos e depois siga os passos que eu passar por esse aqui. Então, o que você vai fazer agora nesse aqui? Então, esse aqui eu já tingi, ou naquele outro, se você for trocar de fio. Eu vou cortar esse fio. Então, eu vou cortar aqui o fio.
E vou fazer da seguinte forma, que eu vou fechar a carreira daquele jeitinho. Vou inserir aqui na corrente, puxo a laçadinha pra cá, assim. Ou acho que eu não vou fechar assim, eu vou deixar assim, ó, sem fechar. Cortei o fio, vou dar então, deixei abertinho, cortei o fio e vou dar aquela laçadinha pra fechar aqui, ó. Fechei. Vou pôr na agulha de tapeceiro esse fio. E agora sim eu vou passar aqui, né? Vou fazer um acabamento mais caprichadinho. Passei pra cá. Ó, agora eu vou passar aqui. Vou voltar aqui, ó. Ó, ficou melhor aqui o acabamento, olha só. E eu vou virar de costas aqui, do avesso, eu tô com esse fio aqui. Eu já vou aproveitar e vou fazer meu arremate dessa parte. Então, eu vou caminhar com esse fio aqui, ó, por entre algumas laçadinhas do ponto. Se você não tiver agulha de tapeceiro, você pode fazer com a sua agulha de crochê mesmo. Você vai puxando o fio aí, não tem problema. Vou passar por aqui. Você caminha, assim, em caminhos não só retos, sabe? Vai pra lá, vai pra cá, ó. Vou entrar aqui em algumas fibras, aqui, ó, desse lado, ó. Passo o meu fio. Aqui, vou pra baixo. Porque se você passar em caminho reto, é mais fácil de ir saindo conforme for lavando. Ele pode escapar, assim fica mais difícil. Então, você vai pra lá, vem pra cá, fica mais difícil de ele abrir, soltar. Então, esse aqui é o acabamento, você já tá fazendo o acabamento. Vou passar por aqui. E, olha, eu acredito que já dá pra cortar, porque eu já passei bastante. Então, eu já vou cortar meu fio. Se você quiser, pode passar todo o restante, tá? Eu vou cortar aqui. Corto bem rente, cuidado pra não cortar, ó. Então, aqui, ó, já nem sei onde eu comecei e onde eu terminei, ó. Já arrematei o fio. Já vou aproveitar que eu tô com a agulha e vou fazer o mesmo com esse fio do centro. Vou passar aqui na minha agulha. E vou passar aqui por dentro, ó. Eu sei que eu aperto demais, ó, depois eu sofro pra passar. Vou fazer a mesma coisa. Por isso que eu digo que lá no anel mágico, você deixa uma pontinha maior do fio quando você estiver segurando, que aí vai te ajudar, vai facilitar na hora de fazer, sobrar fio aqui pra você fazer esse acabamento. Então, você vai passando, ó. Até você achar que for suficiente, daí você pode cortar o seu fio. Vou passar mais um pouquinho e aí já vou cortar. Tá bom. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí já ensinei você a fazer o acabamento. Você vai fazer assim com todas as suas peças. Depois, você corta o fio e olha só, ficou arrematado sem ponto nenhum. Agora, eu viro novamente, ó, pro lado do direito e vou pegar o fio agora verde, que eu vou trocar a cor. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar em qualquer ponto agora, não precisa ser lá onde eu terminei. Vou inserir aqui a agulha num ponto, vou puxar o meu fio. Ó, eu vou deixar uma ponta maior aqui pra garantia. E vou fazer uma correntinha. Já amarro esse fio aqui por medida de segurança, pra ele não desmanchar. Então, eu dou 2 nozinhos. Aqui, você começa do jeito que você tiver acostumado, do jeito que você preferir. Não precisa fazer desse jeito que eu tô fazendo aqui. Fiz aqui, vou fazer um ponto baixo nesse mesmo ponto, ó. Eu faço apertado, gente, aqui. Aí, vou pros próximos pontos e vou fazendo ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na minha carreira.
Ó, e vou trazendo esse fio pra cá e já vou arrematando, não fica fio nenhum, vai ficar bem fácil aí pra você, já vai fazendo conforme tá tecendo, já vai fazendo os acabamentos. Ó, vai escondendo esse fio e vai tecendo os pontos baixos. Então, se você estiver fazendo da mesma cor, é bem mais fácil, você só segue tecendo aí os pontos baixos. Eu vou fazer toda a minha carreira de pontos baixos, aí eu já retorno para mostrar como que eu vou fazer a próxima carreira, como que eu vou fechar aqui. Então, eu vim tecendo meus pontos baixos, teci todos. Agora, como que eu vou fechar a carreira? Eu vou pegar aqui, ó, da mesma forma que eu fechei lá no início, ó, aqui, entro nessa alcinha aqui, ó, como eu apertei demais, eu vou pegar com uma agulha aqui mais fina, só pra me facilitar a entrada. Não façam como eu, não apertem o ponto. Aqui, ó, consegui. Passei aqui, aí vou pegar a laçadinha, passo aqui, ó, vou tirar ela menorzinha um pouco. Laço o fio e puxo ela lá pra trás. Pronto, aí fechei de uma forma mais invisível. Agora, eu deixei a laçadinha um pouco grandinha, que eu vou nesse mesmo ponto aqui, ó, que eu fiz apertado, vou pegar uma agulha mais fina, aqui. E vou fazer, mas agora é por dentro, né? Aqui, por aqui, ó. Por fora, quer dizer. Aqui. E puxo o fio. E faço meu primeiro ponto baixo da carreira, aqui, em cima dele mesmo. Agora, eu já posso trocar a agulha para que eu tava tecendo. Depois que você fez esse primeiro ponto, você vai fazer 3 correntinhas. Vai pular 1, 2 pontos. Lá no terceiro, você faz um ponto baixo. Dessa forma. Vai fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3, pula 1, 2, no próximo, lá no terceiro, você faz ponto baixo. Você vai fazendo esses arquinhos assim, ó, até chegar lá no final da carreira, sempre pulando 2 pontos aqui. Faz o ponto baixo, faz 1, 2, 3 correntinhas, pula 1, 2 pontos no terceiro, faz ponto baixo. Dessa forma aqui, vai fazendo os arquinhos. 3 correntinhas e pula 2 pontos. 1, 2 no terceiro, 1, 2 no terceiro, ponto baixo. E assim você vai ao longo de toda a carreira. Vou fazer os meus aqui, aí quando eu chegar lá no final eu retorno para explicar os próximos passos. Então, se você estiver seguindo da mesma cor, como eu tava fazendo aqui, ó, fez a carreira de ponto baixo, já sobe tecendo essa aqui, tá? Faz exatamente igual. Opa! Então, eu vou terminar a minha aqui e já retorno. Percorri toda a minha carreira, fazendo aqui os espacinhos. Chegando aqui, eu fiz ponto baixo, 3 correntinhas e não fechei a carreira ainda. Ó. Aí, eu pulo 1, 2 e aqui eu vou fechar bem aqui, ó. Se eu virar de lá, esse aqui é o meu primeiro ponto baixo. Aqui tem uma alcinha, eu vou entrar nela aqui e vou fechar o meu ponto. Vou pegar o auxílio de uma agulha um pouquinho mais fina pra me ajudar. Ó, entrei aqui, aí agora laço aqui e vou fechar. Pronto. Fechei a minha carreira. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar através de pontos baixíssimos até a correntinha de número 2 aqui, ó. 1, 2, bem a correntinha do meio aqui desse arco seguinte. Então, eu abro um pouquinho mais a laçadinha, né, pra me dar uma facilidade. Vou entrar aqui na primeira correntinha, ó, entro com a agulha na primeira correntinha, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Vou na próxima correntinha, entro com a agulha, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Olha, eu caminhei com a laçadinha que tava aqui até o meio do meu arquinho aqui de correntes.
Fiz aqui o ponto baixíssimo, agora eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer 3 correntinhas e vou fazer um ponto baixo no arquinho seguinte, ó. Fiz um novo arquinho. Agora, nesse arquinho aqui, eu vou fazer um leque de 7 pontos altos aqui dentro. Então, eu vou fazer a laçadinha aqui, vou entrar no próximo arquinho e vou fazer 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, vou pegar mais fio aqui. 3, 4, 5, 6 e 7. Vou conferir se eu tenho os 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz os 7 pontos altos, vou pro arquinho do lado e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, vou pro arquinho do lado e faço um ponto baixo. Olha só como que tá ficando. Arquinho, o leque e o arquinho. Essa vai ser a sequência até o final da carreira, ó. Então, eu fiz o arquinho aqui, o leque, o arquinho, agora eu vou fazer outro leque. Então, eu faço aqui o ponto baixo, já vou direto no próximo arquinho aqui e vou fazer meus 7 pontos altos aqui dentro, ó. 1, 2, 3, eu não puxei todas as fibras. 3, 4, pegar mais fio. 5, 6 e 7. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz os 7 pontos, vou no próximo arquinho que eu tenho aqui, faço ponto baixo. Faço 3 correntinhas e vou pro próximo arquinho, faço ponto baixo. E assim eu vou até o final da carreira, ó. Olha só, já fiz 2 sequências, arquinho, leque, arquinho, leque, arquinho, leque. Então, você vai fazendo dessa forma até chegar aqui. Então, se você ficou com dúvida, volte um pouquinho o vídeo e veja como que eu faço, tá? Então, aqui eu já vou direto pro leque, faço o leque de 7 pontos altos, faço ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, já vou pro outro leque, tá? E vai fazendo assim. Ficou com dúvida? Volte um pouquinho o vídeo, veja o começo, desde o comecinho, vai seguindo a sequência, até chegar na metade da carreira, você já decorou a sequência, você vai fazendo tudo bem rapidinho. Eu vou terminar a minha carreira aqui, dessa forma, e já retorno. Eu percorri toda a carreira fazendo aquela sequência de um arquinho, o leque e o arquinho. Aí, cheguei aqui no final, não fechei a carreira, ó, terminei no leque. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar nesse ponto baixo da carreira que eu fiz para iniciar. Vou inserir aqui mesmo e faço o ponto baixíssimo. Assim, eu terminei a quarta carreira do bico. A terceira, desculpe. Para a quarta carreira e última, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na anterior, eu vou caminhar com essa laçadinha aqui para a correntinha do meio do arco. Então, eu vou na primeira correntinha aqui, eu entro, olha, eu fiz ela apertada, eu entro com a agulha, laço o fio e faço ponto baixíssimo, vou na segunda correntinha, entro com o fio, vou com a agulha, laço o fio e faço ponto baixíssimo. Trouxe a laçadinha aqui pro meio do arco, vou fazer um ponto baixo. Aqui, fiz o ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto alto aqui do meu leque. Então, eu vou lá no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Só que agora, eu vou fazer um picô.
eu vou fazer 2 correntinhas e vou entrar com a agulha bem aqui nesse espaço. Aqui, ó, bem aqui na união, ó, do ponto alto com o final do ponto baixo. Bem aqui, eu vou entrar com a agulha, ó, nesse espaço, laço o fio, trago pra cá e faço um ponto baixo. Esse aqui é o picô. Dou a laçadinha, vou no próximo ponto alto aqui do leque, faço ponto alto. Faço ponto alto e vou fazer o picô agora, ó. 2 correntinhas e vou aqui nesse espaço, ó, aqui, entro com a agulha, ó, puxo o fio e faço ponto baixo. Fiz o meu segundo picô. Vou pro próximo ponto alto, faço ponto alto. E vou pegar mais fio aqui. E faço também 2 correntinhas. E vou entrar aqui nesse espaço. E faço o meu ponto baixo. Fiz o meu terceiro picô, olha só como ele tá ficando. Vou pro próximo e vou fazer a mesma coisa. Ponto alto. Ai, tá enroscando as fibras aqui, pera lá. Aqui eu fiz alguma coisa de errado, eu vou desmanchar aqui o... Ó. Fiz as 2 correntinhas, vou entrar aqui nesse espaço e faço o ponto baixo. Ponto baixo, vou no próximo ponto, faço ponto alto, 2 correntinhas e aqui entro, faço meu ponto baixo, fazendo mais um picô. No próximo, vou fazer isso nos 6 pontos, ó. Faço 2 correntinhas, um ponto baixo e mais um ponto alto aqui. Ponto alto. Deixa eu arrumar aqui para visualizar bem. 2 correntinhas e aqui ponto baixo. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 picôs. Que eu fiz um em cada ponto. No último ponto aqui do leque, eu não vou fazer picô, só vou fazer o ponto alto lá nele, ó. No último ponto, eu faço o ponto alto. Só isso, vai ficar dessa forma aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, só que só 6 picô. No último, eu não faço picô. Vou para esse espaço de correntinhas e faço um ponto baixo. E fica dessa forma. Vou pro próximo leque e faço exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, eu vou no primeiro ponto, faço ponto alto, mais o picô, que é 2 correntinhas, e entra com a agulha aqui entre esse espacinho que forma e faz um ponto baixo, ó. No próximo, a mesma coisa. Vou pegar mais fio. 2 correntinhas. Ponto baixo. Então, essa carreira vai ser somente isso aqui, bem simples. 2 correntinhas, ponto baixo.
3, 4, 5, 6 picô e sobrou ainda um ponto aqui. Esse último eu faço o ponto alto, mas não faço o picô. Fiz aqui, já vou pro próximo espaço aqui de correntinhas e faço um ponto baixo. E daqui eu sigo fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, olha que lindo que vai ficando, ó. Então, lembre-se, 1, 2, 3, 4, 5, 6 picô somente, o último ponto alto aqui do leque não vai picô, somente ponto alto, e nesse espaço aqui de correntinhas eu faço ponto baixo. Então, você vai seguindo dessa forma até chegar ao final da carreira, até percorrer todos os leques que você tem aqui na sua carreira. Vou fazer o meu, se você ficou com dúvida, volte um pouquinho o vídeo, veja como que eu fiz aqui desde o primeiro, vai vendo para não ficar nenhuma dúvida. E até chegar ao final da carreira, com certeza, você já vai decorar. Não é difícil, é bem simples, é meio chatinho de fazer o picô, mas conforme você vai fazendo, vai ficando mais fácil. Vou terminar minha carreira aqui e já retorno. Eu percorri toda a carreira fazendo, olha que lindo que ficou. Agora eu vou ensinar como que fecha e como finaliza. Aqui. Para finalizar a carreira, eu parei no último, fiz o último ponto alto sem o picô, e agora eu vou fechar nesse ponto baixo que eu fiz para iniciar. Eu posso colocar aqui dentro mesmo, ó, assim, dentro do ponto, puxo a laçadinha e faço ponto baixíssimo. Ou, se você quiser, pode fazer, fechar daquela forma costuradinho, também vai dar. Eu vou fazer assim pra ver. Eu resolvi fazer assim, vou puxar aqui um pouquinho a laçadinha, vou entrar de trás pra frente, aqui no ponto baixo, ó, aqui. E vou pôr a laçadinha aqui, ó. Puxo pra trás e ficou melhor, ó. Então, assim que vai ficar. Agora, vou cortar o fio. Vou virar aqui do avesso um pouquinho. E vou passar esse fio dentro da laçadinha para dar aquele nozinho, né? Ó. Deu aquele nozinho, apertei. Agora, vou pôr o fio na agulha de tapeceiro e vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui na parte cinza. Vou caminhar com esse fio por alguns... Vou trazer pra cá, pra cá. Então, exatamente da mesma forma que eu fiz antes, eu vou passar aqui caminhando por algumas alcinhas aqui do ponto. Vou passar aqui por dentro. Só cuidado para não passar lá pro outro lado. Ó, passei dentro do leque dos 7 pontos, ó. Daí fica imperceptível aqui o fio. Aí, você pode passar o quanto você quiser. Quando você achar que for o suficiente, já pode cortar. Eu vou passar só mais aqui e vou cortar o fio. Acho que pra mim já tá bom, já passei bastante, caminhei daqui até aqui. Acho que já tá bom. Vou cortar o fio bem rente, só cuidado pra não cortar o ponto. E aqui, ó, do avesso tá perfeito, olha só. O lado do avesso ficou assim, ó,
com acabamento completamente invisível, bem bonitinho. Desse lado aqui, o lado do direito, ele fica meio abauladinho, mas se você achatando ele, ajeitando, olha, ele fica bem assentado, bem bonito. Então, tá finalizado aqui o meu suplá. Ele gasta pouco material, então, com esse rolo aqui, que é de... Então, com esse rolo, que é o número 8, que é de 457 metros, dá pra fazer um joguinho com 6. Então, dois desse você consegue fazer um joguinho, tá? Número 8, 2 rolo desse, você consegue fazer um jogo de 6 toalhinhas dessa. Se você for fazer com o barbante de número 6, vai um pouco mais. Então, eu acredito que uns 3 barbantes desse aqui, 3 rolos desse de número 6 é o suficiente para fazer um joguinho com 6. Então, essa é a videoaula de hoje. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e não esqueça de ativar as notificações, que é clicar naquele sininho que tem ao lado do se inscrever, assim você não perde nenhuma novidade aqui do canal. Até a próxima videoaula!